O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e já agradecendo pela sua companhia e audiência. Hoje nós vamos conversar sobre acupuntura e eu estou recebendo a acupunturista Camila Barreto. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Para a gente começar, para o pessoal que está em casa entender, né? Afinal de contas, o que é acupuntura? Então, essa é uma pergunta que fazem muito. A acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. A medicina chinesa, que é uma das medicinas mais antigas que temos, né? Ela tem mais de 4.000 anos. E na acupuntura, nós atuamos em pontos específicos do corpo com a aplicação de agulhas. Não necessariamente precisa ser a agulha, pode ser massagem, enfim, em pontos. Porém, a agulha é a rainha aí da acupuntura. Certo. E como é que funciona para quem está em casa entender? Porque, na verdade, o que eu ouço muito das pessoas é: Deus me livre, eu já tenho que suportar agulha para exame de sangue, para tanta coisa, e agora eu vou ter que fazer um negócio para melhorar e ainda vou ter que usar agulha. Então, eu costumo dizer que a agulha da acupuntura ela é muito diferente de uma agulha de injeção, né? Que a agulha de injeção é um pouco mais grossa, é aplicada uma medicação. Na agulha de acupuntura, a gente não tem medicação nenhuma. Então, esses pontos específicos do corpo, eles já são pontos de máxima energia e são pontos receptivos para aquele estímulo. Então, a gente sente sim uma picadinha, mas olha, eu tenho pacientes que dormem durante a aplicação das agulhas, porque normalmente a gente começa punturando pontos mais relaxantes e isso já introduz a sessão, né? E depois, quando a gente vai fazer as demais aplicações, o paciente já está relaxado e já não é doloroso como a gente imagina. É mais assustador ver do que fazer, tá? É super relaxante. Eu costumo dizer, não olha, né? É que nem pra tirar sangue, não precisa ficar olhando, quem que vai ficar olhando ali a agulha entrando, né? Não olha, não precisa olhar. Em quais doenças aí ela atua, ela pode contribuir? Então, nós podemos atuar em qualquer doença, só que em algumas doenças a acupuntura vai curar, outras ela vai ser um tratamento complementar ao medicamentoso ou alguma outra técnica e em outros ela vai reduzir a dose do medicamento. Então, por exemplo, numa enxaqueca a acupuntura dá conta sozinha, né? Na insônia a acupuntura dá conta sozinha. Já num processo de câncer, obviamente, ela não vai curar o câncer, mas um paciente que está em tratamento de um câncer, fazendo quimioterapia, a acupuntura ela melhora a resistência do paciente a esse tratamento, porque muitos pacientes acabam até indo a óbito por não resistir ao processo de tratamento. Então, a gente consegue atuar em todas as doenças, tanto físicas quanto emocionais, porém com esses parâmetros, né? Igual numa medicina convencional, né? Que tem doenças que são curáveis, outras que não são. Mas o resultado, assim, é incrível, sabe? É incrível. A gente vê na prática os pacientes, eles já se sentem bem desde o primeiro atendimento, a qualidade de vida é maravilhosa e tem muitos casos em que o medicamento já não está mais fazendo efeito, por exemplo, pessoas que tomam remédio para dormir e ainda assim dormem mal, né? Então a acupuntura ela vem dar esse plus para esse tratamento, esse algo a mais. Porém, eu sempre digo que deveria ser procurada primeiro, né? Antes de uma medicação. Porque quando a gente já começa a medicação, já é um caminho meio que sem volta ali, né? Mas hoje a gente tem como um tratamento complementar e integrativo e trata qualquer doença. Doenças clássicas como pressão alta e diabetes também? Também, porque ela melhora o metabolismo. O mecanismo de ação, quando a gente fala em medicina chinesa, a gente fala em canais de energia, em vias energéticas. Mas hoje, esse até é um tema do meu mestrado, onde eu estudo a acupuntura na fibromialgia, e eu estou estudando justamente esse mecanismo fisiológico. O que acontece lá dentro do corpo da gente quando a gente coloca uma agulha, saindo um pouco do holístico, né? E daí a gente já... a
ciência já mostra que a ativação de pontos de acupuntura atuam em vias neurais que no sistema nervoso central atuam na modulação de neurohormônios. Então, essa ação hormonal da acupuntura é onde a gente consegue ter influência em doenças como a pressão alta e diabetes. Não que a gente diz para o paciente, abandona o tratamento e vamos só com a acupuntura. Sim. Mas pacientes com pressão alta, às vezes começam o tratamento complementar e à medida que vai melhorando, o próprio médico retira a medicação e a gente consegue manter só com a acupuntura. Nossa, é muito legal. Que interessante. E eu costumo dizer que para quem já está usando medicação, você passar por um processo de acupuntura, eu faço também. E eu estava até comentando, né, com ela no bastidor, o quanto para essa questão do sono, eu não tenho dificuldade de dormir, mas eu andava acordando muitas vezes à noite. E a gente sabe que o não dormir, né, aquele sono de qualidade, prejudica todas as áreas da vida, diminuição de vitaminas, de tudo. Exatamente. E com apenas 2 sessões eu tenho conseguido assim, dormir muito melhor, né? Então, de fato, não cheguei a tomar nenhum medicamento antes disso, né? Quando aconteceu, eu já procurei por ajuda. Mas, independente se você está tomando, né? Então, assim, se já está tomando remédio, fazer um tratamento, como diz, né? Uma tentativa, né? Vai que você, né, se surpreende com o resultado. É bem interessante a gente... Eu sempre digo que as pessoas deveriam ter esse olhar de buscar alternativas para depois, de fato, chegar num tratamento que muitas vezes você sabe que vai cronificar, né? Que é difícil você retroceder, né? É difícil você abrir mão, por exemplo, de um tarja preta. Eu sei de pessoas que já tentaram, né, sair e é muito difícil. Então, de fato, é por isso que o conhecimento, ele é tão, para mim, ele é tão maravilhoso, né? A partir do momento que você traz conhecimento para um assunto, você traz luz. Então, você abre os caminhos em relação àquele assunto e você, né, consegue ter uma outra percepção. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre acupuntura, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mama feminina, o quanto é importante esse órgão, essa glândula, responsável pela vida, responsável pela produção de leite, pela amamentação. A mama também pode ser sede de doenças benignas e doenças mais graves, como o câncer de mama. Nós temos na mama, muitas vezes, doenças que não repercutem muito, como cistos de mamas. Mulher, muitas vezes, tem vários cistos simples de mama. Pode ter nódulos benignos de mama, mas também pode ter o desenvolvimento do câncer de mama. A mulher também pode ter dor nas mamas e pode ter inflamação na mama. Tudo isso faz parte dos distúrbios que podem ocorrer na mama. A dor na mama é algo frequente na maioria das mulheres, seja nas mais jovens, ou nas adultas, ou nas mulheres mais idosas, que muitas vezes pode se queixar de dor na mama. Então, a mama é um órgão vital. Temos que ter cuidado, mulheres. Façam a sua prevenção todos os anos. Cuidado, fazendo a sua mamografia, fazendo a sua ultrassonografia e seu exame médico. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região.
Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre acupuntura. Eu estou recebendo a acupunturista Camila Barreto. Camila, continuando então, né? Em relação à saúde da mulher, chegamos, né, num ponto aí no meu trabalho, né? O quanto é desafiador essa questão da libido na mulher, né? E de que forma as mulheres que estão nos assistindo podem entender os benefícios da acupuntura para a libido? A medicina chinesa traz a libido como elemento fogo, que até na nossa cultura a gente tem o fogo relacionado à libido. Mas quando falamos em elemento fogo da medicina chinesa, a gente fala muito sobre autoestima, vaidade, né, sobre o desejo, sobre o hábito também, né? Porque muitas mulheres, principalmente depois que se tornam mães, desligam a chavezinha mulher e ligam a chave mãe e acaba que isso fica um pouco de lado, né? Vai deixando um pouco, fica de lado, e quanto menos praticado, menor a vontade pela questão neurohormonal mesmo, né? O orgasmo, ele produz reações fisiológicas relacionadas ao comportamento que faz com que você deseje mais, repetir aquele comportamento. Então, na acupuntura, a gente atua exatamente nesta questão neurohormonal para que esse hábito, essa vontade retorne, né? Então, até eu gosto de trabalhar neste sentido com a acupuntura auricular, que é onde eu vejo que dá um resultado melhor, pois a mulher permanece com o estímulo na orelha. A gente até costuma utilizar, não só a mulher, o homem também, né? Porque normalmente a gente coloca muito relacionado à mulher, mas homens também, principalmente. Tá virando, principalmente pós-pandemia, né? A gente viu muito esse efeito. Então a gente costuma trabalhar com pontos muito estimulantes, com um material com ouro, que realmente é estimulante e tem um resultado muito legal. Show. Na menopausa, né, a gente sabe que hoje é uma grande dor para muitas mulheres, há um medo muito grande da reposição hormonal, né? Exato. Quanto mais a ciência evolui, mais estudos, mais coisas falando, e aí, assim, hoje eu percebo quanto as mulheres se incomodam com os fogachos, né, com a oscilação hormonal, secura vaginal, são tantas dificuldades frente a esse quadro que a gente não pode modificar, todas nós chegaremos lá. Então, de que forma quem está nos assistindo pode entender os benefícios da acupuntura para a menopausa? Quando eu atuo em mulheres com menopausa, eu tento atuar num âmbito maior relacionado ao seu hábito de vida também, porque a medicina chinesa entende a menopausa como algo saudável e natural, né, que chegará a todos. Embora tenha todo isso que envolve, né, que é relacionado aos sintomas, aos transtornos, quando a gente constrói não climatério, mas relacionado à menopausa, quando a gente constrói esse resultado pouquinho antes, o resultado é ainda melhor. Então, quando a gente fala de um âmbito geral, a gente fala de alimentos, por exemplo. A medicina chinesa traz os alimentos de natureza salgada para fortalecer essa questão do sistema reprodutor feminino, né? E a questão hormonal também. E daí, quando falamos em alimentos de natureza salgada, a gente não fala do sal em si, mas, por exemplo, peixes de alto mar, né, como o atum, a sardinha, que hoje a gente sabe que são ricos em ômega 3 e que tem resultados nisso também. Então, na menopausa, a gente atua sim nos sintomas da menopausa, também no equilíbrio hormonal, mas trazendo questões relacionadas a hábitos de vida, ao contato com o sol, relacionado à própria sexualidade da mulher e também a questão alimentar. É fundamental fazer essa conexão, porque quando a gente trata somente com a acupuntura, sem a mulher entender esse contexto de que a menopausa é algo que vai chegar, que vai acontecer e que deve ser levada de forma saudável, natural,
a gente não vai ter resultado se não tiver isso, né? Então, e normalmente elas não têm essa informação, né? Elas não têm esses outros cuidados relacionados aos hábitos de vida. Então, na questão dos fogachos, a gente trata muito com a questão da hidratação, né? De tomar muita água, água que seja refrescante, né? Então, água com hortelã e venha fito junto, né? Então, a gente faz um tratamento de um âmbito um pouquinho maior, né? Mas sempre no sentido do entendimento da menopausa como saúde. E resultado realmente eu sou suspeita em falar, né? Que legal. Em relação a gestantes, né? A gente sabe que as gestantes têm muitos desconfortos, né? Nas costas, enfim, cada uma tem um desconforto diferente, né? De que forma a acupuntura pode estar ajudando? Existe um mito, até entre os acupunturistas, de que a acupuntura é proibida para gestantes. Então, eu que sou mentora de cursos da medicina chinesa, esse é um mito que os terapeutas veem, né? Não posso fazer aurículo para gestante, não posso, porque a acupuntura ela também interfere no trabalho de parto. Então, nós temos que atuar com a acupuntura em cada fase da gestação de uma forma diferente. E é por isso que não dá para ser qualquer profissional a atuar, né? As gestantes, coitadinhas, elas não podem um monte de coisa, né? Sofrem com dores, dor lombar, dor de cabeça, tendinites e enjoos, enfim, e não podem tomar muitas medicações. Então, a acupuntura ela é muito benéfica e tem um resultado legal. No início da gestação, nós atuamos mais sintomaticamente e para aquelas mulheres que desejam fazer o parto normal e que o obstetra, ele topa esse trabalho em conjunto, a gente consegue atuar também no posicionamento do feto, na contração, né, no trabalho de parto. Tenho relatos assim muito legais, emocionante essa parte. E para as mulheres gestantes assim é um alívio imenso, né? Porque, enfim, coitadinhas, né? Muito desconforto e realmente nada pode. Né? É bem triste, principalmente pelos desconfortos e a associação ao não uso dos medicamentos, né? Antes de ser comunicadora, eu sou enfermeira obstetra, eu trabalhei muito tempo em hospital e a gente sabe, assim, o quanto as mulheres, às vezes por falta de informação, sofrem também, né? O próprio dito popular, aquilo que as pessoas julgam como que pode, não pode, acaba prejudicando muito. E eu percebo também que infelizmente na classe médica muita gente não se recicla também e acaba dizendo que não pode determinadas coisas, sendo que, né, já foi comprovado através de estudos que pode, né, que não há problemas, mas enfim, é uma grande luta, né? Já foi pior, sabe? Já foi pior. Quando eu comecei há 18 anos atrás, meu Deus, era assim um mito, né? Mas hoje até a gente já tem profissionais que indicam, inclusive, eu até não julgo aqueles profissionais que não recomendam sem conhecer, porque realmente não dá para ser em qualquer profissional. Infelizmente, nas terapias naturais, nós temos muito charlatanismo ainda. Infelizmente, já está melhorando, porque a nossa região hoje em dia tem muitas formações já na área, né? Mas a gente ainda tem. Então, eu não julgo isso, é algo que é processual. E à medida que vai tendo novos, bons profissionais, essa confiança vai aumentando. Hoje já tenho parceria com vários profissionais médicos que encaminham enfermeiras obstetras e aos pouquinhos tem melhorado, já foi muito pior. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Não. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre acupuntura. Eu estou recebendo a acupunturista Camila Barreto. Camila, em relação aos casos que tu mais atende hoje de uma forma geral, quais são? Disparadamente, casos de ansiedade, insônia, depressão e enxaqueca são disparados. E o que me preocupa é que hoje em dia eu tenho atendido muitas crianças e adolescentes. Era a próxima pergunta sobre a questão da idade. Isso. Então, a idade, qualquer pessoa pode fazer acupuntura. Até eu brinco com as gestantes que eu digo que o critério de eu atender gestante é eu atender o bebezinho depois, né? Porque é uma delícia. Então, a gente já começa esse atendimento desde bebês, né? Para as cólicas, para o sono, melhora da digestão.
E eu tenho me assustado com a quantidade de crianças, adolescentes, 10, 12, 13 anos, já tomando medicações controladas para ansiedade, já com transtornos do sono. E não são transtornos simples, são transtornos importantes, né? Então, hoje eu tenho atendido muito, mas disparado, assim, 95% das pessoas que sentam na minha frente é a ansiedade, é o problema-chave. E se não é a ansiedade, o principal, no contexto da sua doença, está envolvido o quadro de ansiedade. As pessoas não estão mais sabendo lidar com as emoções, com esse avanço rápido que nós tivemos das redes sociais, né? Informações rápidas, né? Antes a gente, para falar com uma pessoa, a gente tinha que ligar, esperar atender, dar certo. Hoje em dia o WhatsApp tira essa liberdade, esse descanso, né? E as pessoas estão dormindo mal, estão se alimentando mal, estão fazendo pouco exercício, na verdade postam que estão fazendo e às vezes nem fazem. Então todo esse conjunto aí tem causado uma epidemia cada vez maior de casos de ansiedade. E daí, como a acupuntura tem um resultado muito legal nisso, é o que é mais procurado e que tem uma resposta, assim, imediata, né? Porque na primeira sessão já tem um resultado. Hoje as crianças, qual é a maior demanda de atendimento, assim? Por que as mães levam e buscam? Primeiro, ansiedade. Depois eu atendo muitos bebês relacionados às cólicas, né? Então, cólica e sonos dos bebês. E no período de março a junho, julho, a gente atende muitas questões da imunidade, porque nós temos tratamentos com moxa bustão, que é um tratamento que é sem agulhas, uma acupuntura sem agulhas e que fortalece o organismo. Então, crianças que tomavam antibiótico de repetição, que tinham aquelas gripes de repetição, elas conseguem atravessar o inverno todo sem a necessidade de um antibiótico. Não que eu digo não tome antibiótico, mas é porque não surge essa necessidade pelo fortalecimento do organismo. Então é um trabalho bem legal e as crianças curtem e tem crianças que topam as agulhas, tá? Então eu tenho crianças para ver como a agulha não dói, né? Então eu tenho muitas crianças que fazem, por exemplo, a criança que está com congestão nasal, algo bem agudo, elas topam as agulhinhas e tem um alívio legal e conseguem aliviar a congestão nasal, por exemplo, sem uso de medicação. É muito interessante. Criança responde super bem. E quanto tempo dura um tratamento? Então, é variável, sabe? Eu digo que a acupuntura é quase como um plano de saúde, um tratamento que você deve ter contínuo, porque surgem as demandas de doenças, mas também tem a questão preventiva. Então, meus pacientes, eu tenho pacientes há 15 anos, por exemplo, começaram comigo por crises de depressão, né? Estavam tomando muitas medicações, nós começamos um tratamento contínuo que conseguiu deixar as medicações, mas tem que manter a acupuntura, né? Porque tem que manter algum tratamento. E daí, às vezes, algumas pessoas perguntam, tá, Camila, mas fazer 15 anos a vida inteira, seria uma pessoa que estaria tomando medicação a vida inteira, há 15 anos, com todos os efeitos colaterais envolvidos, com todas as outras questões associadas. Então, para tratamento, quanto mais agudo o tratamento, mais rápida é a resposta, então necessita por menos tempo. Por exemplo, um entorse de tornozelo, que não tenha lesão com ruptura, né, um processo inflamatório, uma enxaqueca relacionada a TPM, resposta rápida. Porém, tem casos em que a gente faz sequencialmente. Então, o que eu recomendo sempre para os meus pacientes, eles geralmente é dessa forma que a gente atua, é fazer o tratamento conforme a doença semanal e, à medida que melhora, a gente fazer uma manutenção uma vez por mês, né, para ter aquele equilíbrio do corpo, aquela questão preventiva. E é muito legal, Gabriela, porque eu já atuo em Sangão, né? E já atuo lá há 17 anos com a acupuntura. Então, as pessoas já têm um contato tão grande com esse tipo de medicina, a gente implantou no SUS lá também. Legal. E como eles têm esse contato, eles já vêm como um primeiro atendimento, sabe? Ah, deu alguma questão de saúde, eles já procuram, em vez de primeiro num médico, eles vão tentar um tratamento natural. Claro que nós avaliamos e algumas vezes a gente encaminha para o serviço de saúde quando for, né? Sempre com responsabilidade. Show. E em relação ao efeito colateral, tem algum? Tem quando a técnica é aplicada da forma errada, né? Então, a gente tem pontos proibidos em determinadas populações, tanto em crianças, gestantes, para uma forma geral. Então, é aquela coisa de que tratamento natural, se vai fazer bem ou não sei, mas mal não faz, isso não existe, né?
um tratamento natural pode sim fazer mal. Então, os efeitos colaterais estão relacionados à má aplicação da técnica. Certo. Camila, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza de que para quem assistiu foi bem rico em informações. Eu quero que tu fique à vontade para dizer teu Instagram, onde tu atende. Certo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, nesse programa incrível de saúde, que fala tanto de saúde. Hoje eu atendo no município de Sangão, meu consultório é lá, mas eu atendo toda a região. O meu Instagram do consultório é Camila Barreto Acupuntura, Camila com K e 2 L's. E eu atuo também como mentora em cursos da medicina chinesa, daí no país todo, com cursos online e cursos presenciais. Então, convido vocês a visitarem meu Instagram e conhecer o meu trabalho. Certo, mais uma vez, muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.